Olá, boa noite. Você que gosta de escutar caos, seja muito bem-vindo no canal Caos de seu Alonso José Silva. Pois é, hoje eu vou contar para você o caos do fim dos tempos. Um cidadão morava numa chácara perto de um povoado. E esse cidadão, rapaz, tinha um filho, boa pessoa, igual o pai. O pai era muito trabalhador e gostava das coisas dele tudo correto. E ele também era trabalhador e correto. Mas ele tinha um defeito, rapaz. Ele gostava de tomar umas cajubinas, bebia até ficar bêbado. E quando ele ficava bêbado, ele era todo cheio de 9 horas, saía com cada pataquada que o chinelo da gente chegava a engenhar. E rapaz, o homem saía com cada uma que a gente ria que a barriga doía. Pois é, e aí, rapaz, lá um certo dia de tarde, ele falou para a mãe dele, porque ele não tinha casado ainda, morava com os pais, e esse dia de tarde foi até num dia de sábado. Ele falou para a mãe dele: mãe, eu vou lá no povoado. E aí ela ainda recomendou, ele falou: meu filho, você não vai beber não, hein? Tá, e aí ele foi no povoado, rapaz, já de tardezinha, quase escurecendo, e lá ele foi pro boteco e ó, encheu a cara, mas bebeu até ficar pra lá de Bagdá. E aí a noite caiu e ele não conseguia acertar o rumo de casa. Tinha uma rua do povoado que ganhava, ela morria na estrada que ia para casa dele, lá para a chácara onde ele morava. Rapaz, mas ele não acertava o rumo de casa de jeito nenhum. E aí, andando para lá e para cá, já tinha escurecido e lá tinha uma igreja evangélica. Ele saiu lá nessa igreja, bem na hora que o pastor estava dirigindo lá o culto. O pastor muito inteligente, bom para falar, bom para dirigir o culto, uma pessoa muito educada. E o pastor começou a falar sobre as consequências do mundo, as maldades, as coisas terríveis que acontecem por esse mundo afora. E aí ele falou assim, teve uma hora que ele falou assim no meio da pregação, ele falou assim: ó, meus irmãos, esse mundo que nós vivemos é uma bola que gira. E aí ele tinha entrado na igreja e não quis sentar não, ficou em pé, né? A hora que o pastor falou que o mundo era uma bola que gira, rapaz, ele olhou bem na cara do pastor e falou assim: pastor, então é por isso que eu não estou conseguindo ficar em pé em riba dessa coisa. E aí, rapaz, terminou o culto, o pastor, todo mundo foi embora, o pastor fechou a igreja e foi embora também. E aí ele teve que sair também. Deu outra tentativa para ir embora, mas não acertava de maneira nenhuma com o rumo de casa. Saiu na igreja católica, o padre ainda estava rezando a missa. Aí ele entrou na igreja católica e foi vazando no meio do pessoal e foi ficar bem pertinho do padre, onde o padre estava fazendo a pregação dele lá. E aí o patrimônio lá, o povoado naquela época, não tinha policiamento, não tinha nada, o pessoal vivia à vontade, cada um com 38 de um lado. Só tinha um delegado lá que falava subdelegado. Mas
pouco resolvia, porque o pessoal não respeitava ele. Se ele fosse prender alguém, algemar alguém, ele entrava no cacete. E aí eu tá lá na igreja e o padre fazendo as pregações lá e falou assim pros irmãos lá, falou, olha, nós temos que preparar porque o fim dos tempos está bem próximo. O fim dos tempos vem e então nós precisamos estar preparados. E ele falava assim, vem nada, você está conversando borracha, padre. E o padre continuou falando, né? O fim dos tempos está próximo, o fim dos tempos está chegando nada, padre, você está falando besteira. E aí foi indo, o padre perdeu a paciência, que ele estava muito enjoado, perdeu a paciência e falou assim, alguém pode ir lá chamar o delegado para mim, para tirar esse bêbado daqui e amarrar ele no pau, que ele está muito enjoado. Aí ele falou, agora vem mesmo, agora eu vou vazar porque agora vem mesmo. E saiu da igreja para fora. E do lado de fora da igreja, lá do pátio, tinha uma meia dúzia de pessoas lá jogando conversa fora e falou para ele assim, uai, você não vai acabar de assistir a missa não? Ele falou, não, vou nada. Esse padre aí é belelé da cuca, ele já tá pondo até delegado no meio da missa. E eu vou é pro boteco tomar mais uma. E saiu, rapaz, foi pro boteco e encheu a cara de novo. E lá no boteco tinha uns mau elementos, que todo lugar costuma dar uns mau elementos, pessoas malvadas. Pegou esse emburana, rapaz, esse coitadinho desse bêbado, mas deu um cacete nele que deixou ele imóvel. E largou ele lá todo rebentado no cacete e foram embora. E o dono do boteco conhecia ele e era muito conhecido e amigo também dos pais dele, que os pais dele eram as pessoas muito boas, bem vistas lá no povoado. E ele também era uma pessoa boa. Ele só tinha esse negócio de beber e ficar meio doidão. Porque tem gente que bebe e fica valente, fica brabo, e eu mato, e eu faço, e eu aconteço, não sei o que tem, bam, 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 caixa de fósforo. E ele não, rapaz, ele era o tipo do bebo humilde, ele era engraçado com as pataquadas dele, que ele saía com cada pataquada que eu vou te falar. Aí ele falou pro dono do boteco, falou pro dono do boteco assim que foi cuidar dele, né? Que era muito conhecido, muito amigo dele e dos pais dele. Ele falou assim pro botequeiro, falou, ó, eu vim da igreja há poucas horas e o padre estava falando lá na igreja que o fim dos tempos vem. Mas o que eu tô achando que vai vir mesmo é o meu fim. Depois dessa que eu tomei, depois dessa que eu levei, eu tô achando que quem vai vir é o meu fim.